Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos fechando o segundo trimestre de 2022, onde aprendemos os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje a lição de número 13, a verdadeira identidade do cristão. É assaz importante este comentário, esta lição, porque vai tratar a respeito da identidade do cristão. E nesta última hora, como é sabido, escatologicamente, estamos vivendo o período de Laodiceia, o período escatológico de Laodiceia, e ele, dentro desse período escatológico de Laodiceia, está a igreja de Filadélfia, está a igreja de Esmirna, e há também o reflexo das demais igrejas da Ásia, como Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então nós temos aqui o panorama das 7 igrejas da Ásia. Nós temos aqui por que eu estou falando? Nós vamos entender na sequência. Éfeso, a igreja do esfriamento, a igreja que perdeu o amor, que perdeu o primeiro amor. Nós temos hoje o reflexo da igreja de Esmirna, a igreja perseguida. Os cristãos estão sendo grandemente perseguidos neste século 21. Nós temos a igreja de Pérgamo, a igreja casada, comprometida com o Estado, que perde a essência do Evangelho, do reino de Deus, do reino espiritual e vinculada à terra. Nós temos a igreja de Tiatira, que é o período da igreja papal. E este período da igreja, nós temos aqui o reflexo da igreja infiltrada no Estado, comandando, querendo administrar, fazer aquilo que não é para ela fazer. Ela está entrelaçada com o Estado. De grandes líderes, onde a proeminência, a grandeza deixou de ser Jesus e passou a ser o homem. Esta é a igreja de Tiatira. Nós temos também a igreja, o período, as pessoas, que representam a igreja de Sardes, tem nome de que vive, mas está morto. Nós temos este período agora também, a igreja verdadeira que vai morar no céu, a Filadélfia, assim como a Esmirna. E temos também, e neste período de Laodiceia, que é a somatória destas 6 igrejas, períodos historicamente falando, nós temos esses reflexos que formam o período de Laodiceia, que é o período que nós estamos, o período da perda da identidade cristã. As pessoas, bem representado na parábola das 10 virgens, porque ali havia 10 virgens, 5 delas eram prudentes, mas 5 delas eram insensatas, ou loucas, ou nécias, que não levaram consigo o azeite de reserva. Tinham a vestimenta branca, tinha a lâmpada acesa, a luz estava acesa, mas não tinha o azeite para a reserva. Hoje, e quem olhava de fora, via, são todas iguais. Assim está a igreja nesta última hora. As pessoas olham de fora e vejam que são todas igrejas, todas iguais, e não há distinção. Todos são evangélicos, todos são. No entanto, no arrebatamento da igreja aparecerá a diferença de quem é e quem não é. E esta lição, ela vem trazer justamente a identidade da verdadeira igreja de Cristo. Ela está dividida em três tópicos distintos. A primeira vai falar a condenação dos falsos seguidores de Cristo, que está do versículo 21 até o versículo 23. O tópico 2 vai falar do versículo 24 até o 27, que faz parte aqui do capítulo 7 de Mateus, que vai falar em quem estamos alicerçados. É um questionamento: em quem estamos alicerçados?
E para concluir, Jesus, a nossa verdadeira identidade, que é os versículos 28 e 29, que fecha aqui o Sermão do Monte, o capítulo 7, onde nós estudamos do capítulo 5 até o capítulo 7 durante todo o trimestre. E indo aqui para o tópico primeiro, nós vamos ver os falsos profetas. Qual é a característica dos falsos profetas, dos falsos seguidores de Cristo? Nós vemos aqui uma palavra que está em Coríntios, na primeira epístola de Coríntios, capítulo 4, versículo 20, que diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O reino de Deus não é em palavra, mas em virtude. E aí entra a base do nosso texto áureo, da nossa lição, que é o versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Logo, não é por palavras, mas por vida prática. E nós vamos ver também, dentro daqui deste tópico, que o que está acontecendo hoje. As pessoas, muitos estão proferindo o nome de Jesus, vão em festas mundanas, em ambientes mundanos, infestado por demônios, cheio de pecado, cheio de prostituição, cheio de bebedice, cheio de tantas mazelas, e ali alguém se levanta e diz cantar um hino para louvar a Deus. Não. Deus não está nesses movimentos, Deus não está nestes eventos, não está. Aí cumpre-se aquela palavra: não dei as coisas santas aos cães e nem aos porcos. Aí está lançando as pérolas aos porcos, as coisas santas aos cães. É assim que a Bíblia trata, e nós não podemos perder esta identidade ou rejeitar isso que o Senhor Jesus falou e trazer uma linguagem eufemista para minimizar a firmeza da palavra do Senhor Jesus. Nós encontramos também que nesse ponto as pessoas que vivem, nestes movimentos, pseudos movimentos cristãos, pseudos cristãos, e na verdade não são. Nós temos aqui algumas coisas que as pessoas procuram apresentar como se estivesse apresentando algo de grande, de glorioso para Deus, onde a ênfase dos trabalhos, onde a ênfase do segmento é milagres, maravilhas. Sim, milagres e maravilhas, ou eventos para atrair as pessoas, para atrair os jovens. Então, coloca dentro dos templos como verdadeiras baladas, se é um culto de jovem, de adolescente, colocam meia-luz, colocam fumaça e faz aquele grande evento para atrair os jovens, uma baladinha gospel. Isso, meus amados, é o que a Bíblia está apontando aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O Senhor Jesus, ele não faz acordo com as trevas. O Senhor Jesus, ele não é um generalista cheio de regras sobre regra, com regras e mais regras, regularizando regras. Não. O Senhor Jesus, ele estabeleceu princípios, e os seus princípios não podem ser quebrados. Aquele que bate contra um princípio sagrado, pelo princípio sagrado ele será quebrado. O princípio sagrado é o que permanece, é o que vale, é o que nos sustenta e dá a identidade, os limites da caminhada, da marcha da igreja aqui na terra, nesse tempo tão conturbado. E nós vemos também que esses movimentos, uns dão maravilhas, outros milagres, outros apenas um movimento para atrair a mocidade, para atrair jovens, fazendo grandes eventos. Porém, esses grandes movimentos não buscam a mudança do caráter, porque é o caráter que define a nossa vida eterna. E muitos desses movimentos não ensinam sobre o caráter, não formam o caráter e não trabalham na formação do caráter cristão. E por não fazerem isso, então é uma igreja que não passa de um movimento apenas para angariar fundos e enriquecer as pessoas que estão na liderança. Como diz a palavra, como pobres, mas enriquecendo a muito.
E é o que está acontecendo em muitos segmentos. E quando nós chegamos agora dentro desta base, aí o que o Senhor Jesus passa a dizer? Primeiro ele apresenta esse rol, ele apresenta esta situação. Aí ele vem, a partir do versículo 24, ele começa a dizer: assemelhá-lo-ei a quem? Que está aqui no nosso texto. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando fala aqui sobre a rocha, nós vamos ver que a rocha, ela vem vem do grego, né? Ela vem lá do grego, e lá ela quer dizer superfície rochosa, o de uma cordilheira, de algo que é firme, de algo que não se move facilmente, porque a expressão usada é Petra. E a Petra, ela significa penhasco, cordilheira, pedra, rocha projetada, solo rochoso, grande pedra. Então é uma referência, foi a esta Petra aqui, esta palavra Petra é a mesma que Jesus usou lá para Pedro. Sobre esta Petra, esta Petra edificarei a minha igreja. Mas quando ele diz a Pedro, ele diz: tu és Petros, fragmento de pedra, fragmento de rocha, e nós somos este fragmento de rocha. E Pedro entendeu perfeitamente o que Jesus falou, que na sua epístola, na primeira epístola, ele coloca lá no capítulo 2, ele mostra que nós somos estas pedras, esses Petros, né? Esses fragmentos de rocha vivos, vivificados pelo Espírito, vivificados pela presença do Senhor Jesus em nosso caráter. E também a palavra que o Senhor usa para terreno arenoso, né? É anos, que significa areia, terra arenosa, areia movediça, que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Assim as pessoas que focam a vida cristã apenas em palavras, apenas em movimentos, apenas em condicionamentos que não trabalham o caráter, o homem interior, a mudança do homem interior. E este é o problema, que muitas igrejas, muitos segmentos não trabalham e não tocam no caráter. E fala, o que me causou estranheza, me causou espécie, foi ouvir um grande líder de um grande movimento pentecostal, neopentecostal. Ele diz o seguinte, que ele não se preocupa com o comportamento das pessoas, mas apenas em levar a palavra. E por quê? Porque a palavra de Jesus, muitos aqui filósofos, pensadores do Sermão do Monte, que consultam o Sermão do Monte, eles vão ver Jesus como um sábio, um filósofo, um ensinador, um homem que pregou o amor, um homem revolucionário, que revolucionou o entendimento, não trouxe dogmas, não trouxe isso, não trouxe aquilo. Claro, Jesus não trouxe, mas Jesus ele estabeleceu princípios. Mas as pessoas se esquecem que Jesus ele chamou as pessoas ao arrependimento. E o Senhor disse: ninguém é obrigado a nada, mas aquele que propõe a segui-lo necessariamente terá que negar o mundo. O que é negar o mundo? É o sistema do mundo. É o sistema do mundo. E muitos estão entrelaçados com o sistema do mundo e pregam que Jesus não ensinou a doutrinação, a mudança, não estabeleceu regra. Jesus não deu regra. Jesus estabeleceu princípios. Jesus estabeleceu princípios, porque as regras, elas mudam, as regras comportam exceções, princípio não muda e nem comporta exceção. Jesus estabeleceu princípios para a sua igreja, e esta é o foco, né, da nossa lição a respeito da identidade,
Porque com esses princípios bíblicos é que nós vamos formar a identidade, o caráter de cada crente, de cada cristão, de cada irmão que estão assentados nas nossas escolas bíblicas dominicais, nos nossos cultos de ensino, nos nossos congressos, nos nossos seminários, nos nossos estudos específicos, ou para criança, ou para adolescente, ou para juventude e até mesmo para casais. Nós temos em cada um desses segmentos, nós temos ali os princípios lançados pelo Senhor Jesus Cristo. E os princípios de Jesus, eles não são pesados. Por quê? Porque a palavra de Cristo não é apenas uma palavra jogada ao vento, mas é a palavra de Deus. Por exemplo, quando nós vamos para João, o Evangelho, capítulo 17, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus, ele deixou ali bem claro para nós, no capítulo 17, no versículo também 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando fala santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, porque o Senhor, ele é bem enfático aqui, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui a palavra é logos. A verdade, a palavra é o logos de Deus, mas não é simplesmente palavras humanas, palavras frívolas, palavras fúteis, palavras torpes, mas sim a palavra de Deus. É o verbo encarnado, como diz João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra. O Senhor Jesus é a palavra, e Ele manda que as pessoas sejam santificados onde? Na palavra, nele, Ele é a palavra de Deus. E agora, quando nós lemos também a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Apesar de neste tempo de Laodiceia, nós temos aqui um grande movimento que tem lançado veneno na panela, que tem procurado torcer a essência da palavra de Deus para dizer que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, que essa Bíblia Sagrada, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Isso é errado. Isso aqui ela não contém, ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E aqueles amantes do texto crítico, da tradução formal, da tradução por equivalência, né, então essas pessoas que trabalham, né, nesse sentido, estão procurando desmerecer a palavra de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com esses falsos mestres, falsos ensinadores, que vêm lançando veneno para corromper a geração que está surgindo. Então, uma grande responsabilidade pesa sobre as lideranças das Assembleias de Deus nesta última hora, em preservar uma igreja para o arrebatamento. O Senhor Jesus, ele lança assim a sua verdadeira, né, o verdadeiro princípio sobre os quais a igreja deve se manter para permanecer como a igreja, como o seu caráter formado como a igreja que será assim arrebatada. Nós não podemos levar a vida de Deus apenas em palavras, mas temos que ter vida prática, porque muitos levam a palavra de Deus apenas na teoria. A teoria, eu saber é uma coisa, eu falar teoricamente é uma coisa, mas eu viver a prática da palavra é outra coisa bem diferente. Então nós temos que viver a prática da palavra como ela é, vivendo o Evangelho de Cristo na sua essência, e não apenas de aparência, e não aquele Evangelho aparente, aquele Evangelho apenas teórico. A pessoa fala da santidade, mas não vive santidade. A pessoa fala do céu, mas não vive o céu. O seu passo, o seu compromisso, ele está inteiro focado aqui na terra. Não é isso. Aí o Senhor vem
e acrescenta sobre os edificadores, aquele que edifica, veja bem aonde ele vai edificar, se é sobre a rocha ou se é sobre a areia. Então a nossa fé há que ser edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo, e não sobre a areia, porque a areia não tem sustentabilidade. Provas, adversidade, provações, ela vem em todos os níveis, porém, somente aqueles que preservam a palavra, que vivem a palavra, que estão alicerçados na palavra, é que suporta as adversidades da vida. E quando o Senhor Jesus, ele termina esse ensinamento, então as pessoas ficam assim, como diz aqui no versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. O Senhor Jesus, ele ensina com autoridade, e é esta autoridade em Cristo Jesus que ele deu a mim, que ele deu a você, que ele deu à sua igreja. O Senhor Jesus, ele diz: eis que eu vos dou poder para pisarem serpentes, escorpiões e todo o poder do mal. Então o Senhor Jesus, ele é quem é na nossa vida. Cristo em nós temos esperança. Cristo na nossa vida nos faz vencedores e superando essas adversidades da última hora. Por isso, esse trimestre, onde aprendemos aqui essas lições, aprendemos aqui sobre o Sermão do Monte, que é o caráter do reino de Deus. O Senhor deu a essência, e ele disse que nós, com esta identidade cristã, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal ele preserva e a luz ilumina. O mundo está em treva, o mundo está podre, mas a igreja é quem preserva este mundo. O mundo está preservado, está mal, mas está ainda do jeito que está por conta da igreja, que aqui está. O Senhor Jesus, ele estabeleceu limites entre a lei e os seus discípulos. A lei, ela diz uma coisa, mas os seus discípulos, agora ele traz aqui a verdade do Evangelho, mostrando a superioridade da graça. Ele estabelece os limites da lei e também mostrando que esta nova lei que ele estava trazendo, o discurso dele, do Sermão do Monte, mostrando os parâmetros da graça. E fala também que nós precisaríamos resguardar dos sentimentos ruins, guardando do sentimento ruim, de toda mágoa, de todo ressentimento, porque é do coração e desse sentimento é que brotam os pecados, é que brotam os crimes, que brotam as heresias. E se nós tratarmos o sentimento, nós não deixaremos que a semente do mal, ela profere, porque ela venha progredir, ela venha germinar, ela venha nascer, porque diz a palavra, lá em Mateus, no capítulo 13, nós vamos encontrar ali 7 parábolas, e uma delas vai ser a parábola do trigo e do joio, porque quando nasce o trigo, aí vem alguém e pergunta: mas Senhor, tu não semeaste somente o trigo, e por que nasceu o joio? Mas o texto diz o seguinte, que dormindo os homens, veio o inimigo e semeou no meio do trigo também o joio. Muitas vezes nós adormecemos, e veio Satanás e lança a semente do joio, a semente ruim, e essa semente ruim tem que ser tratada. Então, nós temos que nos resguardar desta semeadura maligna, para não tornarmos fruto maligno e obra maligna na mão dele. Nós aprendemos também acerca do casamento, acerca do adultério, do divórcio, o propósito de Deus. Deus ensinou como a sua igreja deve agir, e nós estamos enfrentando hoje a banalização da família, a banalização do casamento. As pessoas hoje casam hoje, amanhã já estão divorciando por qualquer motivo, e isso nós aprendemos aqui na lição de número 5. Nós também falamos a respeito das palavras honestas, palavras com sinceridade, palavras firmes. Nós não podemos ser hipócritas naquilo que falamos, mas devemos preservar a honestidade, a firmeza naquilo que nós conversamos. Aprendemos também
que nós não podemos retribuir as pessoas segundo os padrões humanos. Esta faz parte do caráter, da identidade da Igreja de Cristo. Ela não é, ou ela não tem aquela questão retributiva, a vingança, a respeito da vingança. Muitos até dizem que a vingança ela é boa quando ela é tardia, e que é um prato que se come frio. Isso é para quem está no mundo, para quem está no comando de Satanás. Mas para a Igreja de Cristo, que preserva a palavra de Deus, nós não trabalhamos com a vingança e nem queremos desejar o mal para aqueles que nos ofendem, mas devemos orar, e o Senhor, Ele é quem nos vinga. A vingança está nas mãos do Senhor, porque eu não sei o limite da pessoa, eu não sei até onde a pessoa aguenta, você também não sabe, e muitas vezes ao exercer a vingança, nós vamos muito além da ofensa que recebemos. Esse é o perigo. Precisamos ser verdadeiros, não podemos ser hipócritas. Está juntamente com a outra lição da número 6 das palavras honestas. Então nós temos que ser verdadeiros, temos que ser sinceros. O nosso sim há que ser sim, o nosso não há que ser não. O que passa disso é de procedência maligna. Nós temos que ter orando e jejuando, segundo o Senhor nos ensinou. O jejum e a oração faz parte da nossa vida cristã. Em muitos lugares já falam, não precisa jejuar, para que orar, isso é coisa do passado. Não, isso é coisa do presente, para a igreja que será arrebatada, em preservar a nossa comunhão com Deus, a nossa santificação. A nossa segurança, ela vem do Senhor, a nossa segurança está em Deus. Nós temos que esperar em Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade, ela traz o passado para o presente, e nós não vivemos o presente. Ela pega o futuro e traz para o presente, não conseguimos viver o presente, não construímos o futuro e ela destrói a vida. Ansiedade não combina com a igreja de Deus. Nós temos que ser cautelosos nas opiniões. O julgar aqui, não julgueis para que não sejais julgado. Com a mesma medida com que medir, vos medirão a vós. Esta palavra de Jesus está falando, não é julgar o pecado. Muitos falam, não julga. Isso é uma expressão eufêmica para encobrir o pecado, os atos pecaminosos. Os atos pecaminosos hão que ser tratados no seio da igreja. O pecado tem que ser enfrentado, tem que ser expurgado, tem que ser tirado, porque o que mata uma igreja é o pecado, e a igreja de Cristo ela não convive com o pecado. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. É como a garça, ela pisa no lamaçal, mas a sua pena continua branca, continua limpa. De longe todos veem aquela garça branca voando, mas apesar dos seus pés ter acabado de sair do lamaçal, mas a sua pena está branca. Assim é o caráter do crente para os nossos dias. Então nós temos que ser cautelosos nas opiniões. A bondade de Deus em nos atender, sabemos que Deus Ele nos atende, que Deus Ele é bom, Ele nos dá muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus Ele está sempre pronto para nos responder e dar a cada um de nós aquilo que nós necessitamos. E por fim, nós aprendemos aqui sobre a verdadeira identidade do cristão. Quando nós vivemos isso, nós estamos evidenciando a nossa identidade com Cristo Jesus e o nome dele em nós sendo glorificado. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.